Olá, amigos. Desejo a todos muita paz, muita serenidade nesses momentos que estamos vivenciando. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição, a terceira jornada espírita do Celuz. E nós trabalharemos a temática hoje, Amai os vossos inimigos. Mas, antes de nós começarmos, quero me apresentar como Roger Almeida, trabalhador do Centro Espírita Luzes no Caminho há mais de 20 anos, e nós trabalharemos juntos essa temática, refletiremos juntos sobre essa temática apresentada como proposta terapêutica pelo Mestre Jesus. Mas antes eu convido a todos a nos harmonizarmos através de uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem se intitula Na Intimidade do Ser. Ela é baseada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, onde nós lemos o seguinte: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Sobre essa temática apresentada por Paulo, Emmanuel raciocina da seguinte forma: indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário, prossegue Emmanuel, dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espíritas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Convido então todos os companheiros, os irmãos de jornada, os irmãos da causa, os irmãos da casa espírita, que nos acolhe, mesmo dessa forma, mais distanciada, a fecharmos os olhos e a orarmos juntos. Mestre Jesus, nós te agradecemos profundamente por estes recursos que permitem que nos reunamos, que nos juntemos, mesmo à distância. Que o Senhor abençoe o decorrer dessa nossa terceira jornada espírita, aqui da nossa casa, mas que envolve também os nossos irmãos de outras casas, os nossos irmãos que também buscam o seu crescimento, a sua reforma íntima, que buscam uma nova ótica, que buscam coragem, que buscam esperança, que buscam seu crescimento, mesmo diante das problemáticas que nos afetam individualmente e, consequentemente, como grupo, socialmente.
Derrama a tua paz sobre os nossos corações. Abençoa os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos sentimentos, para que possamos absorver na profundidade e na abrangência devida essas orientações que procedem de Ti e que ecoam durante tantos anos, tantos séculos, aguardando morada no coração de cada um de nós. Nós entregamos tudo aquilo que ocorrerá nestes momentos que passaremos juntos em Tuas mãos. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelas experiências transformadoras e renovadoras. Continua conosco, Mestre. Continua nos pacificando, continua nos instruindo, continua nos encorajando. Que a Tua paz seja conosco agora e sempre. Que assim seja. Bem, amigos, então, como mencionamos, a nossa temática dessa noite, eu estou fazendo aqui a palestra, o meu proferimento, as minhas reflexões agora durante o dia, mas vocês verão à noite. E a nossa temática, amai os vossos inimigos, ela busca um aprofundamento numa reflexão apresentada pelo Mestre Jesus, registrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 43 e 44, versículos esses que merecem a nossa mais profunda atenção, nosso mais profundo carinho, porque nos envolvem diretamente e porque envolvem a nossa paz íntima e o nosso êxito durante a nossa jornada terrena. Lá no Evangelho de Mateus nós lemos o seguinte, palavras de Jesus. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, disse o Mestre, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Quantas e quantas vezes nossos olhos já percorreram essas linhas do Evangelho, quantas e quantas vezes nossos ouvidos já se sensibilizaram com essas palavras, tantas e tantas vezes repetidas. Mas é muito importante que entendamos que Jesus nos apresenta aí uma nova proposta, um novo paradigma, um novo olhar. Primeiro ele diz que, outrora, com toda certeza, já ouvimos a afirmação, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a orientação para o povo judeu até então. O olho por olho, o dente por dente, a vingança, a justiça feita com as próprias mãos, levada a extremos alucinantes. Mas Jesus, através dessa reflexão, propõe um novo olhar. Um novo olhar sobre si, um novo olhar sobre o próximo, um novo olhar sobre as relações. E ele diz que este amar o próximo e odiar o inimigo era algo que deveria ficar para trás. A nova ótica proposta por ele, na verdade terapêutica apresentada por ele, nos convida a amar os inimigos. E ele sugere então formas de fazermos isso, para que não pairasse dúvida, para que não restassem questionamentos sobre, mas, meu Deus, como eu posso amar aquele que me faz mal, aquele com quem eu não tenho afeto, aquele por quem eu não tenho amizade, carinho, aquele com quem eu me dou mal, aquele com quem a minha convivência
é estranha, é cheia de arestas. Então Jesus nos propõe um olhar novo, inclusive sobre essa proposta de amar. Porque nós confundimos tantas e tantas vezes esta palavra amor com outras coisas. E entendamos também que ao fazer essa proposta, Jesus nos faz um convite razoável sobre algo que nos é possível, sim, realizarmos, vivenciarmos, se não, pelo menos, exercitarmos. Sobre essas formas de amar os inimigos, Jesus diz: bendizei os que vos maldizem. Traduzindo, se alguém falar mal de nós, que possamos falar bem dele. Muito interessante esse contraponto, porque o que Jesus, na verdade, nos convida a fazer é não sintonizarmos com aquela atitude, talvez neurótica, com aquela atitude adoecida, obscura, daqueles que falam mal de nós, daqueles que nos maldizem. Então, indo num contraponto gentil, amoroso e saudável, Jesus nos convida a bendizermos a esses que nos maldizem. E nesse momento a gente começa a raciocinar de forma egóica. É o mais comum que acontece. Mas eu não consigo falar bem daquele que me persegue, eu não consigo falar bem daquele que me maldiz. Jesus prossegue então com a sua terapêutica de amor, nos sugerindo a seguinte outra atitude: fazei o bem aos que vos odeiam. Eu não consigo falar bem, mas eu consigo fazer algo de bom por ele. Eu consigo, por exemplo, lhe estender a mão no momento de dificuldade financeira, de dificuldade emocional. Fazer o bem, mesmo que ele me deseje o mal. E aí o ego grita novamente: mas isso também eu não consigo fazer. Jesus prossegue, sem desistir de nós, na sua proposta nos dizendo: orai, orai pelos que vos maltratam, orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Muito interessante esse final. Quando nós nos decidimos, quando nós nos dedicamos a essa terapêutica que visa a nossa própria saúde física, emocional, na verdade, saúde em todas as suas instâncias, deste homem integral que somos, que envolve espírito, perispírito e corpo, ainda incluindo outras dimensões, como a dimensão emocional, dimensões vibracionais. Jesus diz que quando nós nos empenhamos nessa tarefa, quando nós nos envolvemos com esse exercício, com essa proposta de vivência, nós reatamos, nós nos reconectamos com a nossa origem. Nós nos reconectamos com a condição de filhos de Deus. Na verdade, todas as nossas conjunturas, todas as nossas problemáticas, todas as mazelas e reveses que sofremos durante as nossas múltiplas existências, elas poderiam muito bem não existir, se apenas estivéssemos envolvidos com este exercício. E entendamos bem, é um exercício que quanto mais nós exercitamos, nós praticamos, nós fazemos, mais conexões sutis se formam, tornando esse exercício cada dia mais fácil, tornando este exercício cada dia mais confortável. Portanto, pensemos bastante a respeito destas etapas do amar os inimigos e entendamos que mesmo que o nosso ego diga não dá, essa proposta de Jesus, ela afirmava o oposto. Dá sim. É possível sim. É possível bendizer, é possível fazer o bem e é possível orar por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos maldizem,
por aqueles até que nos odeiam e que talvez até nos persigam. Jesus manifestou isso na sua jornada a todos os instantes, socorrendo a estes que os perseguiam, que o maldiziam e até que o mataram. Orando por eles: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Buscando aproximação ou a reaproximação com Judas depois da traição. Acompanhando lado a lado a Pedro, que se tornou, na verdade, importantíssimo, fundamental ali na casa do caminho, no cristianismo do primeiro século. Estando ao lado de Paulo, que tantas inimizades construíra na sua jornada como perseguidor, e agora como cristão, como seguidor do Mestre, exercitando o seu perdão, exercitando o seu amor, exercitando o seu papel de cristão. Prosseguindo com a nossa análise, já que a nossa temática envolve o Cristo, nos escritos da codificação kardeciana, nós queremos analisar uma pergunta que Kardec dirigiu aos espíritos, questão 886 do Livro dos Espíritos, quando, de forma muito honesta, Kardec lança a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? O verdadeiro sentido, prossegue Kardec, tal como Jesus a entendia. E os espíritos, de uma forma muito pedagógica, para que não parasse dúvidas sobre aqueles que lessem esse tratado terapêutico para a alma, eles respondem através de 3 etapas. Assim como Jesus, lá no Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler, apresenta 3 etapas, os espíritos também respondem a esse questionamento de Kardec sobre a caridade, tal qual Jesus a entendia, em 3 etapas. Os espíritos dizem que caridade, segundo Jesus entendia, era benevolência para com todos. Benevolência, fazer o bem. Percebe a harmonia entre as duas falas? Percebe por que nós chamamos ao espiritismo de cristianismo redivivo, revivificado? Então, os espíritos respondem: benevolência, fazer o bem para com todos. Mesmo que, como já dissemos antes, o ego grite, ou talvez até sussurre, porque quando somos espíritas as coisas são muito mais veladas. Talvez sussurrem, falando baixinho: não é possível, você não vai conseguir. Mas os espíritos reafirmam a colocação de Jesus, dizendo que a verdadeira caridade envolve, sim, o fazer o bem, a benevolência, não para com os amigos, mas para com todos, e isso envolve os meus desafetos. E eles prosseguem: indulgência para as imperfeições dos outros. E aí, queridos amigos, quando nós falamos em indulgência, é preciso que a gente faça uma autorreflexão muito sincera e muito profunda, dependendo de silêncio interior, para alcançarmos as nossas verdades mais sutis. Quando nós falamos de indulgência, de concessão, porque essa indulgência, ela envolve, para com as imperfeições, ela envolve a concessão do outro ser o que consegue ser. E isso é inevitável. Ele só conseguirá ser aquilo que ele pode ser. Nós é que precisamos nos resguardar em relação às nossas expectativas. Tantas e tantas vezes, amigos e amigas, desenvolvemos expectativas tão altas, tão inexatas dos nossos companheiros. Até mesmo dentro da casa espírita, até mesmo dentro das atividades espíritas. Ambicionamos
comportamentos, reações, ações tão elevadas daqueles que estão dentro das suas reais condições, se esforçando para caminhar conforme os desígnios do Mestre, as orientações do Mestre Jesus. Portanto, tenhamos muito cuidado, porque o outro não é responsável pelas expectativas que temos, pelas expectativas que cultivamos a respeito deles. Eles são o que são. Nós somos aquilo que conseguimos ser e muitas vezes aquilo que desejamos ser. Observemos o exemplo de Jesus, o exemplo de Deus, que aguardam pacientemente pela nossa renovação. Desenvolvamos essa ótica e nós perceberemos que as nossas relações se tornarão muito mais suaves, muito mais profícuas, muito mais produtivas e benfazejas para nós todos. Mas os Espíritos dizem que além da benevolência e da indulgência é necessário o perdão. O perdão das ofensas. Mas aí cabe novamente aquele mesmo nível de reflexão bem aprofundada, bem íntima. A psicologia nos adverte sobre algumas histórias que nós nos contamos, que nós contamos para nós mesmos, onde nós pegamos um fato e construímos e elaboramos um edifício que na verdade nunca aconteceu. Um edifício onde nós somos os coitadinhos, onde nós somos as vítimas, onde nós somos os ultrajados, os humilhados. Cuidado com essas histórias que o ego nos conta. Analise com seriedade, com maturidade e com amor os episódios que acontecem, que ocorrem de forma até natural nas nossas relações com o próximo, com os parentes, com os trabalhadores do centro espírita, com o seu facilitador, na reunião mediúnica, no seu trabalho, na escola, com os seus amigos. Analise e veja se realmente essa história que você está ouvindo foi o que de fato aconteceu. E em concluindo que de fato aconteceu algum agravo, a nossa reflexão poderia prosseguir no sentido de: a ofensa realmente foi tão grave assim? É algo que de fato mereça ser levado tão a sério? É algo que definitivamente não pode ser descartado? É algo que realmente precisa ser contabilizado nessa nossa planilha de maus feitos alheios, que muitas vezes nós carregamos durante tantos anos e às vezes durante tantas existências, rememorando, relembrando, separando períodos que poderiam ser utilizados com reflexões saudáveis, salutares, e nós dedicamos para pensamentos sombrios, rememorando esses fatos. Então, os Espíritos nos convidam a uma reflexão muito, 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 muito profunda. Mas prosseguindo ainda no nosso estudo, na nossa reflexão sobre a obra kardeciana, ainda na questão 886, agora é Kardec quem fala. Ele diz que o amor, é um comentário dele. Logo abaixo da questão, nós temos um comentário de Kardec sobre essa resposta do Livro dos Espíritos, encontrada em O Livro dos Espíritos, que acabamos de ler. E Kardec diz que o amor e a caridade, fazendo uma referência à lei de amor, justiça e caridade, justiça, amor e caridade, como queiram, Kardec diz que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Portanto, entendamos que não estamos falando sobre um ensinamento qualquer, estamos falando, na verdade, sobre uma lei. E nós sabemos que toda vez que
não levamos em conta que descumprimos, que violamos qualquer lei, sofremos sanções. Portanto, amar os inimigos, vivenciar a caridade nessas 3 instâncias às quais nos referimos, elas não são um ensinamento religioso, uma prática exterior, mas são uma lei, a qual precisamos. E podemos fazer isso com boa vontade, de forma proativa, buscando através de uma pauta, de uma agenda, exercitarmos, vivenciarmos isso. Ou, como se trata de uma lei, poderemos aprender isso de uma forma dolorosa, um pouco mais dolorosa, e se resistirmos, muito dolorosa, e se continuarmos resistindo, profundamente dolorosa. Mas o primeiro convite que nos chega é um convite gentil, amoroso, para que busquemos, antes de mais nada, o entendimento da importância dessas ações na nossa existência. E ainda em O Livro dos Espíritos, nós encontramos o fato de que a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Ela envolve, como já vimos, indulgência, perdão, mas também envolve o modo como nós realizamos esta caridade. Portanto, quando for estender a mão ao próximo, se você desejar exercitar o amor, o perdão, o amor aos inimigos, preste atenção também na forma como está fazendo isso. Porque muitas vezes a forma como resolvemos praticar a caridade é absurdamente sem nenhuma caridade. Então vamos olhar com calma para o nosso interior, para ver se não existem naquele nosso exercício de caridade arrogância, se o nosso olhar não é de cima para baixo, se nós não estamos manifestando aborrecimento, do tipo, tá bom, eu te perdoo, mas sai daqui da minha frente. Estamos contrafeitos em exercitar o amor. Então, um ponto mais para aprofundar a nossa reflexão. Prosseguindo em O Livro dos Espíritos, nós chegamos à questão 887, onde nós lemos a seguinte pergunta endereçada aos espíritos, feita por Kardec. Jesus também disse, amai até os vossos inimigos. A questão é, prossegue Kardec, isso não seria contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Então, olha o ego questionando. A gente fica até feliz quando lê essa pergunta de Kardec. Está vendo? Kardec me entende. É difícil mesmo. Mas a resposta dos espíritos, ela é, no mínimo, razoável. Porque eles dizem, sem dúvida, concordam. Amar os inimigos é contrário às nossas tendências naturais, e entendamos, egóicas. E de uma inimizade não procede simpatia. Então, sobre isso, os espíritos concordam. Mas eles dizem, sem dúvida não se pode ter pelos amigos um amor terno e apaixonado, como nós temos pelos nossos afetos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Mas eles prosseguem, amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então, mesmo que o meu coração não se sinta confortável na presença, mesmo que meu coração não se sinta tranquilo em relação àquele meu irmão, que agora, temporariamente, está nessa condição de inimigo, ainda assim, os espíritos afirmam que é possível, é realizável retribuir-lhes o mal com o bem, e é possível, sim,
perdoar-lhes as ofensas que direcionaram a nós. São Vicente de Paulo, na questão 888a, faz o seguinte comentário. O homem, na verdade, são dois comentários que nos chamam a atenção. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus, e note que sempre é reforçado, segundo Jesus, tal qual Jesus compreendia. Então, o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do infeliz, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, olha que proposta ativa, afastando de nós a passividade, onde pensamos, se ele vier ao meu encontro, vou pensar no assunto. O que São Vicente de Paulo propõe é que nós precisamos e devemos, nesse nosso exercício de amor, ir ao encontro daquele que necessita da nossa mão. E, diante dele, estendamos a mão. Inclusive, prosseguindo nessa sua reflexão, São Vicente de Paulo diz o porquê disso. Ele disse: nem sempre o mais necessitado é o que pede. Então, nem sempre o que precisa mais de ajuda financeira é o que pede. Nem sempre o que precisa mais de perdão é o que pede perdão. Muitas vezes, o ser humano, nós, nos sentimos tão intimidados, tão envergonhados, na nossa arrogância, no nosso orgulho. Mas às vezes nos sentimos tão pequenos diante dessa possibilidade, deste livramento, na verdade, que envolve pedir desculpa, pedir perdão. O interessante é que quando nós pensamos em inimizades, em desafetos, normalmente nós pensamos no outro. Pensamos naquele que nos ofendeu, que pisou na nossa unha, que pisou no nosso calo, que nos deu um calote, que falou mal, que nos discriminou, que virou as costas, que me viu e nem falou. Mas nessa nossa contabilidade, nem sempre nós conseguimos incluir os agravos que nós mesmos cometemos contra os outros. Portanto, tudo é muito uma questão de sintonia. Nós nos sintonizamos ainda com essa faixa vibratória mais densa, mais pesada. E o convite de Jesus, o convite dos Espíritos, é para que busquemos uma sintonia mais suave, mais leve, onde entendamos que é possível, que é realizável, que é vivenciável vivermos num clima de amor, de perdão e de caridade. Avançando mais uma questão em O Livro dos Espíritos, agora estamos falando da questão 889, uma nova pergunta bem egóica também. Aquelas que nós nos fazemos, mas ele está nessa situação por culpa dele. É mais ou menos isso que os espíritos dizem ao perguntarem, que Kardec se refere ao perguntar: não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Falando da esmola, falando da caridade. Ele não está nessa condição por sua própria culpa? E aí, olha só a profundidade dessa resposta dos espíritos. Eles dizem: sem dúvida. Mas, eis a questão, amigos. Se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, preste atenção na conclusão, é disso, sobretudo, é disso, acima de qualquer outra coisa, que depende a melhoria do vosso globo. Vou repetir. É disso, sobretudo. Disso o quê? Da educação moral bem direcionada, que depende a melhoria do nosso planeta Terra. Então veja só a importância dessa reflexão. Não existe nada acima disso, não existe nada mais importante
para a transformação do nosso orbe, para a melhoria do nosso orbe, das nossas condições, do que uma boa educação moral. E aí nas casas espíritas, inclusive aqui na nossa Casa Ser Luz, temos a nossa evangelização das crianças, temos a evangelização dos jovens, a evangelização dos adultos. Perdão. E muitas vezes aqui, no nosso íntimo, nas nossas reflexões, no nosso pensamento, essas são atividades relegadas a qualquer plano, menos ao primeiro. Às vezes somos trabalhadores da mediunidade, às vezes somos diretores, somos facilitadores, trabalhamos com autodescobrimento, mas nós nos envolvemos tão pouco com essa atividade de fato da evangelização, da terapia utilizando o evangelho. E a evangelização, a boa educação moral, ela é, sobretudo, a ferramenta mais fundamental de que dispomos para a melhoria do nosso globo. No Evangelho, mudando um pouquinho de obra, estávamos em O Livro dos Espíritos, mas indo agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o Espírito Lázaro, ele, debaixo do tópico amai o próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro faz algumas afirmativas. Ele diz, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Fazendo um paralelo, companheiro e companheira, se o amor resume toda a doutrina de Jesus, e o Espiritismo é o cristianismo redivivo, então nós também poderíamos resumir tudo aquilo que a doutrina compartilha conosco no amor. Nós poderíamos entender que não existe nada dentro da doutrina espírita que não possa ser traduzido como ama. Ama a ti mesmo e ama o teu próximo. Muitas vezes nos perdemos com tantos questionamentos, gastamos tanta energia mental, às vezes física, orgânica, às vezes entramos em discussões que nunca terminam, sobre quem foi Leon Denis na encarnação seguinte, sobre quem o Chico Xavier foi antes de ser Chico Xavier, e eu quem era, e tu quem era, e Kardec era Chico, e Chico era Kardec, ou era Leon Denis, E nós nos perdemos nesses questionamentos, e apesar do Espiritismo ser um convite ao desenvolvimento intelectual, mas nós não podemos, não devemos esquecer de que o Espiritismo é um convite, acima de tudo, sobretudo, é um convite para amarmos. E mesmo quando estivermos exercendo, cultivando, exercitando o nosso lado intelectual, entendamos que este intelecto precisa estar de mãos dadas com o amor, com a outra asa, como nós costumamos a falar. E ainda Lázaro, neste item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, diz que não estamos falando aqui a respeito de qualquer amor. Lázaro diz, não o amor no sentido vulgar do termo. Porque nós confundimos o nosso amor, ou o amor, com tantas outras coisas. Confundimos o amor com dependência. Confundimos o amor com posse. Confundimos o amor até com violência. Confundimos o amor com suicídio. Confundimos o amor com violência física. Confundimos o amor com
feminicídio com homicídio, confundimos o amor com loucura. E se tem alguma coisa que nos sintoniza com a sanidade, esta coisa é o amor. Por isso é que Lázaro diz, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Lázaro está dizendo que tudo aquilo que muitas vezes a gente busca através das revelações, através do intelecto, através do estudo, só e somente só pode ser compreendido e alcançado através do amor. Tudo de mais virtuoso, tudo de mais felicitante e sublime só pode ser acessado através dos caminhos do amor. As revelações vindas do mais alto só poderão ser apreendidas, além do intelecto, pelo espírito, preenchido pelo verdadeiro amor. E para concluir esta reflexão de Lázaro, ele diz que a lei de amor substitui a personalidade. Ou seja, a lei de amor, ela começa a traduzir o eu. Ele prossegue pela fusão dos seres. Então eu não me sinto mais separado. Eu não sinto mais o outro como um concorrente, como um inimigo, como um antagonista. E, a partir da lei do amor, eu começo a fazer lentamente essa substituição do eu pelo nós, a fusão dos seres. E sabe como ele conclui essa fala? Dizendo que isto aniquila, extermina, acaba com as misérias sociais. Trabalhamos tanto na obra assistencial, nos empenhamos em arrecadar fundos, em a direcionar para os nossos irmãos, e isso é ótimo, isso é excelente, mas não esqueçamos que a verdadeira transformação, o verdadeiro aniquilamento das misérias sociais ocorre a partir do momento que nós substituímos em nós a personalidade pela fusão dos seres. Belíssima essa reflexão. O item 9 ainda, desse capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, agora é uma fala de Fênelon. O Espírito Fênelon, refletindo conosco a respeito desta temática da caridade, do perdão. Ele diz, não creiais, porque este é um outro argumento que o ego usa. Não tem jeito, não insiste. Eu já estou há tantos anos aqui tentando modificar esse coração. Tenho me dedicado tanto à reestruturação dessa relação. E a pessoa não cede, e a pessoa não reflete. Sobre isso, o Espírito Fênelon diz, não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede. A seu malgrado, quer dizer, mesmo a contragosto, mas ele cede. Um dia ao amor verdadeiro. Parafraseando Fênelon, nós poderíamos entender que o convite é para que nunca desistamos, para que nunca esmoreçamos, para que nunca desanimemos de estender a mão àquele que precisa ser socorrido. Substituamos, sim, como disse Lázaro, o eu, tantas vezes eu, agora pelo nós. Não é por eles, é por nós, juntos, nos amando. E aí nós podemos concluir com uma fala, desejo concluir com uma fala de Lázaro, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Lázaro diz, feliz é aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo,
Olha só, essas são coisas que nos preocupam tanto, que tiram o nosso sono, que tiram o nosso humor, que atravancam a nossa convivência, a angústia que habita a nossa alma e as misérias financeiras, materiais. Mas agora Lázaro diz: feliz é aquele que ama, porque este que ama, ele não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Ele diz que aquele que ama, os seus pés são leves, e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. E olha que linguagem psicológica. Aquele que ama, ele transcende os limites, os horizontes do ego. Eis o nosso verdadeiro destino, amigos. Amar é o nosso único destino. Lembrando aqui as palavras do evangelista João ao escrever o último livro da Bíblia, o livro de Revelação, no capítulo 21, onde ele diz que as coisas anteriores, um dia poderemos dizer isso, as coisas anteriores já passaram. Esse egoísmo que nos atordoa, que nos distancia do outro, esse orgulho que nos põe acima do outro, essa arrogância que faz o outro sofrer, as nossas próprias dores, as nossas próprias lágrimas e até mesmo a morte. E que palavra bem-vinda nesses momentos de pandemia. E até mesmo a morte. Tudo isso ficará para trás. Porque afirma João Evangelista: eis que surgem novos céus, eis que surgem novas terras, eis que surgem novos horizontes, que serão possíveis, que serão alcançáveis, que serão jornadeados apenas por aqueles que amam. Essa será a nossa colheita um dia. Mas por enquanto, o convite de Jesus ainda ecoa: amai os vossos inimigos. Portanto, não tiremos tão cedo a mão do arado. Não esqueçamos nunca de que estamos comprometidos com a sementeira do amor na vinha do Mestre Jesus. Eu encerro as minhas reflexões por aqui. Espero ter compartilhado alguma coisa que sirva para o nosso avanço, para o teu avanço, para o meu avanço. Tendo a certeza de que fizemos o melhor nessa modalidade tão nova, que é de nos comunicarmos assim, de forma virtual. Peço desculpa, teve momentos aqui que o equipamento, eu bati no equipamento. Aqueles que assistem palestras minhas sabem que eu sou assim mesmo, desengonçado. Então, peço desculpas se algum assunto não foi abordado de acordo com a tua necessidade, ou de acordo com a tua expectativa. Mas enfim, querido amigo, querido irmão, é muito emocionante poder conviver contigo mesmo a essa distância, depois de tanto tempo distantes, podemos passar alguns minutos juntos refletindo sobre esta terapêutica de Jesus revivificada pela doutrina espírita. Eu te desejo muita paz, eu te desejo muita serenidade, muita coragem, que você busque e que você encontre nas palavras do Mestre, nas palavras dos Espíritos, o consolo que você precisa, a coragem que você precisa para continuar na tua jornada, para continuar na tua caminhada em direção à tua felicidade. Fica com Deus, muita paz, e nós vamos orar, tá bom? Feche os olhos, pense no Mestre Jesus e pensemos: amigo Jesus, nós te agradecemos profundamente por esses momentos em que te buscamos juntos, que possamos entender o valor, a importância desse coletivo que nos une numa sintonia muito mais elevada do que aquela sintonia onde pairamos tantos e tantos minutos, tantas e tantas horas do nosso dia. Que nós possamos respirar um ar diferente ao ultrapassarmos os limites do egoísmo, do orgulho.
que possamos respirar um ar diferente ao buscar um olhar mais gentil, mais positivo, mais otimista em relação ao nosso irmão. Que a tua paz alcance o nosso íntimo, que nós possamos nos identificar conosco, com o nosso íntimo, e assim nos identificarmos com nossos irmãos, ao olharmos e aceitarmos e trabalharmos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, que alcancemos mais facilidade para entendermos também as circunstâncias dos nossos irmãos e assim percebermos que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Muito obrigado, querido amigo. Abençoa a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde espiritual. Nos consola, principalmente aqueles que estão vivendo ainda nessa pandemia os desafios da doença, os desafios da fragilidade do corpo físico. Tenhamos coragem, tenhamos confiança e te busquemos a todo instante. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, até a próxima.